Sejam bem-vindos a mais um IELCast do Piauí! Para o mundo! E aí, Kilson Jones? Tranquilo, graças a Deus. Segunda temporada e hoje... Maravilhosa, hein? O IELCast tá sensacional, viu? Pra você que acompanha a gente pelo YouTube, acompanha também em TV aberta para 7 estados, né, Kilson? Exatamente, e os números? Lembrando que sábado, todo sábado às 10h30 da noite para 7 estados. Exatamente, às 22h30, né? Mais conhecido como 22h30. E também todas as plataformas de áudio e vídeo, YouTube, Rumble, Twitch, Boia, enfim, todas. E áudio também. E hoje... Cara, tá muito... É sensacional o podcast de hoje. A gente vai falar sobre educação financeira, nós vamos falar sobre investimentos, nós vamos falar de uma fórmula única no Brasil para você entender o que você ganha e o quanto você precisa ganhar para você realizar os seus sonhos. Isso é massa, hein? Eu não vou perguntar quanto é que você ganha hoje, quanto é que você precisa ganhar, porque seria muito indiscreto, né, Kilson Jones? Acima da casa dos 20, né? Por aí, né? 20 o quê? 20 milhões? Aí, calma. Daqui a pouco a gente fala. Aliás, você tá muito elegante, Kilson Jones. Heron veste o homem atual, né? Heron que tá com a gente sempre. Muitíssimo obrigado, Heron, Noroeste, Piauí, Maranhão, todo mundo firme juntos, né? Agradecer aos nossos patrocinadores antes de chamar o nosso convidado. Agradecer a Faculdade Santo Agostinho, UniFSA, a Medifarma, sensacional. A Formato, se você quer ser um empreendedor de sucesso. Formato. É verdade. Quer ser um médico cardiologista de sucesso? A Tiane, que deve estar com uma fome grande para comer o microfone. É Jupi Alimentos. Tiane aqui, ó. A Jupi Alimentos, alô Jadiel, um forte abraço. Ao Empório do Zeca, que tem sempre essas iguarias maravilhosas. Ao grupo, bomba deliciosa. Ao grupo Texas e Texano que está com a gente também, um abraço, um forte abraço. Agradecer a Loop Fibra, a melhor internet do Brasil. A gráfica GSJ, a gráfica São João. Tá chegando a política agora, né, Kilson? Já sabe. Alô, Maurílio, GSJ. Olha, se você lembrar assim, eu preciso de uma gráfica para rodar o meu material, procuro onde? GSJ. GSJ, tá sensacional. Agradecer também a Imunizar, maravilhosa Imunizar, um forte abraço. O condomínio que eu moro precisa lá, né? Precisa? Imunizar, né? Barata. Imunizar, não baratinha. Dá. Daquele jeito não dá. Formiga. Tem que ter. E é claro... Imunizar. Agradecer também a DC Energia. Todo o material que a gente consome, aliás, toda a energia que a gente consome aqui no IELCast, a gente já troca por energia solar, que quem paga a conta desse episódio é o Sol. Exatamente. E quem faz? DC Energia. Então a marca é essa, DC Energia. Na hora que você tem o seu empreendimento, lembra logo, fez DC Energia. Kilson, é o seguinte, se tem uma coisa que falta no nosso dia a dia, desde muito cedo, é a educação financeira. Claro. Né? O pai se preocupa, a mãe se preocupa com tudo, menos educar os filhos. Tem aquela educação financeira, né? Dizer assim, rapaz, você pode gastar tanto, isso aqui é tanto, como é que funciona isso e tal. Mas assim, a gente tem um case hoje de muito sucesso, que a gente vai mostrar agora no podcast, no IELCast, que é justamente falar sobre isso, sabe? Sobre soluções importantes e rápidas. Mas o que mais me chamou a atenção, por isso que a gente fez questão de convidá-lo aqui, é porque ele é cardiologista. Já controla ali os batimentos. Mas ele é cardiologista, mas ao mesmo tempo... Empreendedor. É um cara de soluções financeiras sensacionais, de cases únicos no Brasil. E eu tenho o prazer de receber um cara que há 20 anos planejou mentalmente toda a vida dele. Uma salva de palmas para Ricardo Loureiro. Doutor Ricardo. Eu chamo de Doutor Ricardo ou o homem... Pode chamar de Ricardo mesmo. Pode chamar de Ricardo, não tem problema. Porque você é cardiologista? Sim, sou cardiologista. Porque para mexer com finanças hoje no Brasil tem que ter o coração forte. Tem. É porque eu quis ganhar na alta e na baixa. Boa. Quando os clientes estão ganhando dinheiro, estão ganhando lá na empresa de investimento. Aí quando estão sofrendo, aí tem um consultório do lado para poder me procurar. Então você é muito esperto. No IELCast a gente tenta entender um pouco quem é o Ricardo, né? Quem é o Loureiro. Você é filho de quem? São quantos? Eu sou filho de 2 médicos, Dário e Rosa. Meu pai era cirurgião pediátrico, faleceu há 2 anos. E minha mãe era médica e formada também em música. E eles se conheceram na Bahia. Eles faziam residência na Bahia. Meu pai cirurgião pediatra, minha mãe pediatra. Ela atendia as crianças e ele operava.
E Sério? aí, Uma parceria de sucesso. É, total. E vieram pra cá, pra Teresina, na década de 70. E eu nasci em 79. Você é piauiense, óbvio. Sou piauiense, tenho 3 irmãos. São 3 irmãos. Você é o mais velho? Eu sou o terceiro. Tenho uma irmã mais velha, que é a Você é Leila. o mais novo? Eu sou tenho um mais novo ainda. Eu tenho a Leila, que é Não, a são mais 3, velha. pô. São 4. Ah, são 4. São 4, é. Eu tenho 3 irmãos, nós somos 4. Ah, são 4. Isso. É uma mulher? Uma mulher, aí tem um homem mais velho, tem eu e tem o homem mais novo. Todos mexem com medicina? Não, a minha irmã, ela tá na área de psicologia. Aham. O meu irmão é corretor de imóveis e meu outro irmão é advogado. Eu sou Caramba. o único médico dos filhos. É. O único, e todos eles gostam de finanças? Todos gostam de finanças. Gostam muito. Então Uns gostam mais, outros gostam menos. esse viés da finança, dessa questão de ser apaixonado por finanças, assim, são dos seus pais ou não? Na verdade, esse viés ele é muito mais matemático, né? O que me levou para esse ramo de finanças foi a matemática, gostar de números. Eu tenho uma veia, acredito que deve ter vindo do meu avô. Meu avô tinha a Casa Loureiro ali no centro da cidade. O pessoal que tem aí na casa de 70, 80 anos conhece. Ele é um dos principais comércios daquele tempo aqui em Teresina. Ele viajava para São Paulo comprar materiais. Só que ele teve um acidente e acabou fechando o negócio. Mas meu avô era empreendedor e comerciante. E eu tenho essa veia empreendedora. Acredito que talvez tenha vindo dele aí. Então você é o terceiro. Seu Loureiro. Você é o terceiro de 4. Sou o terceiro de 4. Pois é, mas 2 pais médicos, assim, era natural que você seguisse a medicina, né? Ou Natural, não? porque aqui em Teresina, a gente sabe que quando o aluno está ali bem na escola, e eu quero dizer sem nenhuma pretensão aqui, mas eu tinha um destaque na escola, eu era o primeiro da turma, e é natural que você fosse induzido a fazer medicina, né? Sim. Então eu naturalmente acabei fazendo medicina porque o vestibular é mais concorrido e você tem aquela questão, né, de você quer fazer um vestibular de sucesso, acaba que o melhor aluno da turma é induzido aqui em Teresina, ou pelo menos era, né? Sempre foi o melhor da turma? Sim, Destacava sim. sempre, né? Nos primeiros, assim, nos primeiros da turma. Mas tu era aquele cara que estudava muito para ser o primeiro ou não? Isso é até interessante, né? Porque eu não estudava muito. Eu até cheguei a ser um pouco bagunceiro na aula, né? Em alguns momentos eu não tinha um comportamento tão bom porque eu não prestava tanta atenção na aula. Mas assim, o fato de eu ter facilidade para aprender me fez com que eu tivesse bons resultados nas provas, tivesse bons resultados no vestibular, né? Sim. E isso aí me levou a muita coisa que eu construí nesses últimos anos, essa facilidade de aprender matemática, de ensinar também para os meus amigos. Quando eu era pequeno, costumava reunir o pessoal na minha casa para poder eu ensinar para os meus próprios colegas de escola, de turma. Então, o dia de eu estudar para a prova era sempre na minha casa. Quantos anos? Não, desde pequeno, desde que eu tinha 10, 12 anos. Lá em casa era cheio de gente aprendendo o tempo todo. Sempre tinha amigos meus na minha casa para que a gente revisasse para a prova da tarde, para a prova do dia seguinte. Ricardo, nessa época ainda, a medicina ou o financeiro já falava mais alto assim? Não, o financeiro veio agora, veio depois da medicina. Foi depois da medicina? Foi. O que aconteceu, Yeltsin, foi o seguinte, eu sempre gostei muito de matemática, certo? Então, quando eu fiz o vestibular, eu passei em primeiro lugar na Federal, aqui em Teresina. Isso chamou a atenção de algumas escolas, até mesmo na escola que eu estudei, que foi o Dom Bosco. E aí me chamaram para dar aula na escola. Você não era do Barreto, não? Não, eu fiz diocesano até a 8ª série, depois fui pro Dom Bosco. Para quem tem casa no Brasil inteiro, é porque a gente tem uma cultura, né? Que quem é do Dom Barreto, que já apareceu várias vezes nacionalmente como a melhor escola do Brasil, Isso. é garantia de passar, né? O Dom Barreto é uma excelente escola, inclusive meu filho estuda lá, o Ricardinho. E aí, como é que eu estava te contando? A gente teve aquela cultura de fazer vestibular para medicina, mas eu tive um resultado interessante no vestibular. Mas o que é bom também dizer é que eu não fui primeiro lugar para medicina. Não? Não, eu fui o 4º para medicina. Eu fui o 6º geral no vestibular da Federal para medicina. E fui o 4º de medicina. E aí eu comecei a fazer o curso de medicina, normal. Até então, tudo bem, né? Indo para aula de anatomia, aula de fisiologia, aula de bioquímica e tal. Só que eu comecei a dar aula particular por necessidade. Minha mãe tinha tido um problema de câncer. A situação financeira em minha casa teve uma dificuldade. Pois é, mas quem tá assim, mas os pais deles eram médicos, né? Mas mesmo assim, o que aconteceu? Minha mãe, médica, teve câncer muito nova, de 43 anos, adoeceu de câncer de ovário. Então, no auge da produtividade, ela teve que parar. E passou 11 anos doente até falecer. Foi mesmo? Foi. E aí meu pai deu muita atenção para ela
também diminuiu a produtividade. Então eu vi as finanças familiares, a nossa casa ter problemas financeiros. E eu estava ali fazendo vestibular para medicina. E eu vi que 2 médicos poderiam ter problemas. Então eu pensei, eu quero fazer alguma coisa além da medicina. Então eu comecei a dar aula de matemática durante o curso de medicina, dava aula particular. Certo dia, os alunos que eu estava dando aula se olharam entre si e viram que estava toda uma turma do Dom Bosco ali. E ele falava, por que você não vai dar aula no lugar do professor? Aí eu fui dar aula na escola, a partir do 2º ano de medicina. Então eu tive 2.000 alunos. Você tinha quantos anos, velho? Eu tinha 18 anos. Caralho. Eu dava aula pra gente mais velha do que eu. Dava aula pré-vestibular, então eu dei aula no 1º ano, 2º, 3º do ensino médio, fui coordenador de vestibular. Então a parte matemática falou muito forte. Então eu gostava muito de dar aula de matemática. E quando eu fui para São Paulo fazer a residência, eu morei lá de 2005 a 2010. E aí eu passei num concurso de INSS para médico perito. E aí eu tive que saber o que fazer com aquele dinheiro daquele concurso. Pois é, mas tu deu uma apressada aí, mas eu tenho que voltar um pouquinho, rapidinho. Uhum. Por exemplo, essa dor que você teve de ver os seus pais financeiramente, aspas, né? Quase falidos, porque era um mês, acredito eu, que era um mês dentro do outro. Sim, sim. Foi isso que foi a principal motivação para estudar muito sobre isso? Foi, com certeza. Eu morava em São Paulo, na época da residência, com um amigo de Natal, que me mostrou a conta dos juros compostos. Essas simulações que você faz. Você juntar R$1.000 por mês, por 20 anos e render 1,5% ao mês, quanto você vai ter? E eu fiquei impressionado, porque eu nunca tinha feito essa simulação. Então eu comecei a querer muito estudar sobre investimentos. E passei a fazer todos os cursos em São Paulo. Mas você ficou impressionado pelo pouco ou pelo muito? Pelo muito, porque o potencial dos juros compostos em longo prazo é muito forte. Então isso me atraiu para entender mais sobre investimentos. Então eu comecei a estudar sobre isso. E um dia faltou um professor de uma corretora em São Paulo. E aí a turma ia embora, eu me propus para dar aquela aula, eu já tinha estudado o assunto. Com a minha experiência de professor de matemática, eu dei aula sobre investimentos na corretora. O pessoal gostou e eu comecei a dar aula disso em São Paulo. Então eu estou te contando como é que eu entrei no mercado financeiro. Então foi por acaso, por causa da matemática. Porque eu tinha a habilidade de dar aula de matemática, dar aula em quadro. E um dia em São Paulo, eu assistindo a um curso como aluno, um curso sobre investimentos, faltou o professor e 30 pessoas iam embora. Naquele trânsito de São Paulo, 6 horas, 6h30. Eu disse, não, eu seguro a aula. E eu passei de aluno para Saiu de aluno para professor. Aí eu dei aula, foi a minha primeira aula. Aí a corretora falou, você dá aula bem, você podia dar aula lá em Teresina, na sua cidade. Eu comecei a trazer cursos para cá em 2008, em Teresina. A gente tem até os registros nos portais aí desses cursos. E o primeiro curso de Bolsa de Valores aqui foi eu que trouxe. Mas, Ricardo, tu conseguia conciliar naquela época ainda tudo isso com a medicina? Conseguia porque quando você faz uma coisa que gosta... Mas como, meu cara? O curso de medicina é um curso integral, né? E um consome curso muito, puxado, né? E muito cardiologia, puxado. Então, você é né? Eu sou cardiologista. Mas aí você tem que saber o que você quer da vida, né? Por exemplo, hoje em dia... Seu dia tinha quantas horas, velho? Não, mas é que tá. Você consegue gerenciar. Eu comparo muito, Elton. Eu comparo muito ao aluno que vai fazer vestibular. Um aluno de uma escola. Eu não sei se você tem filhos. Tenho uma filha. Ela tem quantos anos? 13 anos. Ela estuda de manhã em qual escola? No Lerote. Lerote. Lá no Lerote tem... Meu filho estudava no Lerote. Ela tem várias disciplinas. Uma de 7 a 7h50. 7h50 a 8h40. Então, numa manhã, ela consegue fechar ali uma janela de 7 a 7h50 de matemática e ir para geografia. Então, a pessoa consegue organizar horários. E eu tenho uma teoria de que nosso cérebro funciona igual aquelas janelas do Windows. Você consegue abrir e fechar janelas de assuntos diferentes, falar sobre matemática, falar sobre música, sobre medicina, e você consegue organizar seu dia de forma que você separa como se fossem horários para cada assunto. Então eu, por exemplo, consigo ter... Hoje eu estava agora há pouco atendendo a uma consultoria financeira, supervisionando um atendimento de consultoria financeira de um casal de clientes. Mais cedo eu estava em uma consulta, consultando um paciente meu. E eu acredito que se você organizar os horários, você consegue fazer coisas diferentes. Eu não gosto muito dessa história de você se limitar a fazer uma coisa, porque isso, as pessoas colocam na gente que a gente tem que fazer só uma coisa. É interessante que você falou, eu recebi aqui o Dr. Carlos Portela e ele me falou um negócio que me chamou a atenção e você está meio que... É o inverso do que ele falava. Ele falava que, olha, quando o jovem ou qualquer outra pessoa ele começa a abrir a aba de um telefone,
se ele começar a abrir muita coisa, daqui a pouco a cabeça dele dá um pife. Você se sente muito cansado, não rende mais, né? Que isso que ele falou. Exatamente. Não consegue produzir. O que você está me falando é outro. Se ele consegue dividir e armazenar cada conhecimento. Sim, eu acredito que nosso cérebro, a nossa capacidade intelectual, as pessoas usam muito pouco do que poderia utilizar. Então, cada um de nós pode ter conhecimentos diferentes em assuntos que podem ser úteis para outras pessoas. Então, por exemplo, com certeza você tem alguma habilidade, além dessa aqui, de ser um excelente jornalista, você tem outra habilidade. Então eu, por exemplo, sou o craque do futebol. Essa é brincadeira que meus amigos vão dizer que... Mas tu joga uma bolinha? Eu jogo uma bolinha. Já fui melhor, quando eu era mais magro. Mas eu acredito sim, Elton, que você pode ter habilidades diferentes. Eu não acredito muito que as pessoas têm que ser limitadas a uma coisa. Então, por exemplo, eu consigo, ao mesmo tempo, me dedicar à matemática, aos cálculos que eu faço do sistema de planejamento financeiro que eu criei. Consigo me dedicar à medicina, não consigo ver como uma coisa pode interferir na outra, porque não tem limite para nossa capacidade. Consegue dar conta disso tudo? Rapaz, eu acredito que... Você trabalha quantas horas por dia hoje? Eu trabalho muito. Eu trabalho o dia inteiro, né? Mas a minha agenda é vazia. Como assim? Interessante isso. Porque se você tem uma agenda lotada, certo? Você não consegue estar pronto para situações em que você precisa se dedicar, em um momento em que você precisa marcar com uma oportunidade de negócio, um cliente, uma situação. Por exemplo, hoje, nós estamos conversando aqui. Se eu tivesse com a agenda lotada hoje, desde semana passada, eu não teria conseguido vir para cá. E para quem cuida de medicina, de coração, é quase impossível. É quase impossível. Então eu não consigo me imaginar com a minha agenda lotada, programando a lotação da agenda. Qual seria o sucesso de qualquer profissional? Ter uma agenda lotada. Se você é médico, você vai ter sucesso, a sua agenda vai estar lotada. Então eu não posso abrir a agenda. Eu não abro minha agenda no consultório. O paciente precisa de mim, ele fala comigo, eu respondo, atendo. Mas eu criei um modelo diferente para gerenciar meu tempo. Eu não marco, eu não comprometo meus horários dos próximos 3 meses. Eu não tenho nada marcado. Amanhã eu estou à disposição para fazer uma reunião, porque surgem oportunidades. Você é meu paciente, você fala comigo um pouco antes da consulta. Amanhã eu consigo te atender amanhã. Que eu acho engraçado que as pessoas colocam muita gente na agenda e só tem vaga para daqui a 3 meses. Então eu não abro a agenda propositalmente. Eu não marco reuniões para a semana que vem. Raramente eu marco uma reunião, porque eu não quero que ninguém ocupe meu tempo. Eu preciso ter tempo. Meu tempo é livre. Agora, para conseguir isso, eu tenho pessoas que me ajudam em cada área das coisas que eu atuo. Então você tem um staff time, foda, né? uma equipe... Eu tenho um time forte. Cada negócio que eu tenho, tem uma pessoa à frente. E eu vi uma teoria muito interessante, que é a teoria das 2 pizzas. É uma teoria que diz o seguinte: para você conseguir executar todas as suas atividades a contento, você tem que ter apenas 2 pizzas, tem que ser suficientes para você alimentar todo mundo que cuida de tudo seu. Isso quer dizer o quê? Quantas pessoas comem 2 pizzas? Depende aí, não sei como é que você come uma pizza sozinho, metade da pizza. Não, mas a gente, como é que você acha? Quantas pessoas comem 2 pizzas? Depende, de 6. 6 pessoas. Então, teoricamente, você deve conversar com apenas 6 pessoas. Essas 6 pessoas, elas têm que ser suficientes para resolver qualquer demanda sua, como empreendedor. Porque dessa forma, você dedica 1 hora por semana para cada um. Você gasta 6 horas e sobram 34. Então, aí você orienta que cada uma delas tenha 6 pessoas abaixo dela. Essa teoria das 2 pizzas, eu vi numa palestra que falava sobre o Jeff Bezos. Como é que ele consegue ter 300 mil funcionários? Pois é, mas Ricardo, vamos lá. Você tem a teoria, tem o projeto, mas se o cara na ponta não entrega o que você está planejando? Aí você tem que saber como é que lidera essa pessoa. Como cobrar dessa pessoa. Você tem que saber como você prepara essa pessoa para entregar. E em algumas situações você tem tempo livre para atuar em alguns momentos em que a pessoa fale. Então, ter tempo livre é muito importante para você conseguir fazer muita coisa. Porque você está pronto para resolver situações de emergência. Então, eu consigo, ao mesmo tempo, ter várias empresas,
muitos funcionários. Eu tenho uma incorporadora com são dezenas de funcionários. Mas se eu tivesse que cuidar de tudo... não ia dar tempo, não ia né? dar tempo. Então você monta um time para cada uma. Um time para cada uma. Time para cada negócio, para cada atividade. Para não ficar preso só a medicina. Só a medicina. Então eu tenho a minha marca da medicina, que é a HitCard. Eu tenho uma central de laudos, de Holter para vários municípios. Cara, é mesmo? Eu passo meia hora, 1 hora por dia fazendo isso só. Essa empresa atende quantas pessoas? Eu faço cerca de 40 exames por semana, mas eu gasto no máximo meia hora, 1 hora fazendo esses laudos todo dia. Pode ser de 5 horas da manhã, 5h30, pode ser de meio-dia. A hora que dá tempo eu paro e faço os laudos. E bem feitos? Bem feitos, claro. Do laudo de Holter, mapa, eletro, eu tenho uma central de telemedicina. Então eu escalo o meu tempo. Eu consigo atender. Eu entendi algumas coisas depois, hoje, né, aos 42 anos. Eu entendi, por exemplo, que eu fazia consultório presencial. Eu fazia consultório e no consultório eu pedia Holter, mapa, esteira, e eu pedia os exames. E aí as situações da vida acontecem que te trazem uma luz, né? Por exemplo, teve uma mudança de consultório meu de um prédio para o outro, e nessa mudança eu fiquei com os meus aparelhos parados. E aí eu cedi para um amigo na cidade do interior aqui, e aí ele fez girar mais exames do que eu fazia. Então eu pensei, então eu não preciso ficar pedindo os exames, basta eu laudar os exames. Então essa chave aí fez com que eu não tivesse mais o consultório, a clínica, e sim eu mandasse meus aparelhos para o interior. Então eu consigo, ao invés de estar o dia inteiro pedindo exames, eu consigo atender aos profissionais, cardiologistas, e eu faço os laudos de Holter para eles em diversos municípios. Mas isso me ocupa só meia hora, 1 hora por dia. Você consegue fazer isso rápido porque a tecnologia te ajuda. Tudo pela internet. Então esse é um negócio. Aí outro negócio. Eu tenho esse negócio que tem uma pessoa, eu tenho uma secretária que me auxilia quando um aparelho quebra, quando se substituir, quando algum exame de urgência. Eu tenho uma pessoa para gerenciar essas situações. Para não te ocupar tempo. Que se eu tivesse que falar com muita gente, a questão chave é, você não pode ser responsável por mais do que 6 contatos. Eu tenho que ter um contato na medicina, para a empresa médica, um contato para a empresa financeira, um contato para a incorporadora, e um para cada negócio, um para cada setor. Então eu organizei muito bem o tempo. E não te dá trabalho quando essas pessoas não entendem a tua mensagem? Elas podem mudar saírem do tabuleiro rapidamente? Desligada? Sim, com certeza, com certeza. Se não corresponder, eu desligo. A empresa é maior do que isso? Sim, claro. O sonho é maior do que isso? Com certeza, com certeza. Eu faço tudo pelo negócio. Então eu dedico bastante, com muita seriedade, a cada um dos negócios em que eu atuo. Aí quando você entendeu que a cardiologia já era um passo que você tinha que partir para outros? A cardiologia, eu tenho uma visão peculiar da medicina, porque eu acredito que a medicina já tem muita gente boa. Os caras são muito bons, eles são muito bons. Os médicos, em geral, já são muito estudiosos. E a inteligência, a minha capacidade de aprender outras coisas, eu teria muito mais êxito fora da medicina do que na medicina. Por quê? Porque já tem muita gente boa na medicina. E aí você está num congresso médico, e é interessante que os estudos saem a todo minuto. E se você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas se você não lê o artigo que saiu há 10 minutos... Você fica para trás. Você fica para trás. Então assim, não tem muito espaço para criatividade, para inovação. Tem espaço, mas não... Na área financeira eu tenho mais destaque. Pois é, mas você imagina, né, no Brasil inteiro, né? Se parar no Brasil inteiro, a quantidade de cardiologistas que a gente tem, que na maioria são tudo fora da curva. São todos muito bons. Né? Então assim, é meio que disputa de mercado mesmo. Um pega um, outro pega outro. Exato. Agora eu gosto muito de ser médico. Eu ajudo muitas pessoas. Eu faço caridade, não publico, porque não se faz publicidade, senão isso é marketing. Então... Eu acho muito bacana ser médico porque eu ajudo muitas pessoas. E a cardiologia, ela é um assunto relativamente complexo do curso de medicina. Porque envolve ali toda uma eletricidade cardíaca, envolve arritmias, isso não é fácil, é um assunto difícil na medicina. E eu tenho uma certa atração pelos assuntos difíceis. A matemática eu gosto, é a matemática mais difícil.
aquela de probabilidade, de análise combinatória, que é o que ninguém gosta. Eu gosto da medicina do que é mais difícil, cardiologia. Não é, tem outras mais difíceis também, tão difíceis quanto. Não quero aqui dizer que. Mas a cardiologia não é tão simples interpretar um eletrocardiograma. Mas o coração é uma matemática? O coração não é matemática, mas ele é dinâmico como o mercado financeiro, por exemplo. Ele desafia, o coração desafia o entendimento. É porque tem as ondas, né? E você tem que. É muito bonito isso aí. Tem a parte gráfica, que são as arritmias, tem cálculo ali. Então, o que me atrai nos diversos segmentos é o que a minha habilidade matemática me leva. Então, a matemática me fez alcançar pontos que eu não alcançaria se eu fosse um estudante convencional. Né? A gente pulou uma etapa, é verdade que o IASE te deu uma bolsa. Tu foi o primeiro lugar daqui. Foi, a minha história tem essa passagem. Dos Estados Unidos? Eu tinha 13 anos, eu estava lá no IASE e o professor Itamar chegou lá e falou, olha, vai ter uma campanha aqui, o melhor aluno do estado vai para os Estados Unidos de graça. Opa! Passar um mês nos Estados Unidos. E aí eu tinha 6 notas no IASE, eu estava com 4 notas 10 já. Ele falou, aqui na sala tem um candidato, que já está com 4, 10. O cara falou lá. Aí ele falou, aí eu fui olhar minha nota, era eu. E aí teve a outra prova, eu tirei 10, a outra tirei 10, e aí ele foi comunicar, né, que eu tinha sido Brasil, premiado. isso? Não, no Piauí. No Piauí. Eu fui de graça. Foi pra onde? Fui pra Flórida, pra Sarasota. Passei um ano, tive a host family lá. Com 13 tu já falava fluente inglês? Não, mas quando eu voltei de lá, eu voltei falando muito melhor. Mas eu falava bem inglês, né? Pra quem não entende, eu passo isso hoje em casa com a minha filha, o nosso inglês que é ensinado aqui, ele é totalmente diferente do inglês que é consumido lá e falado lá, né? Exatamente. É bem louco, os sotaques, enfim. Mas, porra, 13 anos. 13, aí tem uma propaganda do IASE que eu tô dando tchau. Assim, eu não sei se o pessoal recupera esses arquivos da televisão. Tem no YouTube? Não, eu acho que não tem no YouTube. Tem muita coisa minha que não tá no YouTube. Aí tu tá lá dando tchau, do IASE? Tem, aí o pessoal até hoje fica brincando. Eu voltei nesse tempo para entender também essa evolução, porque tanto na parte financeira quanto na parte de medicina, naquela época, como a gente era muito carente ainda, boa parte da literatura era em outras línguas, né? Sim, tinha muita coisa que você tinha que aprender. E ainda hoje, né? Verdade, os artigos e tal. Isso te deu um gás, um dinamismo? Para falar a verdade, sim, isso ajudou bastante. Tem muitos trabalhos que são, muitos artigos que são em inglês e facilita muito você saber inglês. Você entender algum vídeo quando as pessoas falam inglês. É muito importante, sim. Isso aí ajudou bastante, sim. Eu te perguntei, eu fiz essa volta para te perguntar justamente para entrar definitivamente na área financeira, né? Porque o Brasil, ele é muito aquém, esse estilo de educação financeira, o incentivo dos pais aos próprios filhos, eles entenderam um pouco mais sobre a educação financeira do que na América, do que em outros países, que lá ele já... Existem outras possibilidades. A internet chegou muito mais tarde aqui, chegou muito mais cedo, né, na América, enfim. Isso foi importante para ti? Olha, para mim, eu vou separar aqui em 2 atividades. Eu vou separar o empreendedorismo, que envolve os riscos de você empreender. Sim. Certo? Porque isso aí é você abrir empresas, você lidar com os negócios. E... Por acaso, um dos meus negócios é uma assessoria financeira a pessoas físicas. Nós temos uma consultoria de investimentos a pessoas físicas. O que acontece? Eu estou fazendo esse parênteses porque, como empreendedor, eu já tive muitas dificuldades. Muitas dificuldades, inclusive financeiras. Então, isso é importante frisar porque... Você fala financeira, você quebrou já? Eu já tive muitos problemas, quase quebrei já em um empreendimento, eu consegui dar a volta por cima. Graças a Deus, mas foi por questões burocráticas. Não de empreendedorismo. Não, por questões burocráticas, liberação de recursos de banco por causa de cartório, essas coisas. Então, hoje, quando eu passo por um novo desafio, eu já sei que eu vou sair desse desafio, porque eu já passei por uma situação muito difícil. Porém, eu estou fazendo esse parênteses para o pessoal não achar que o fato de você trabalhar assessorando finanças, você tem que ser um cara perfeito nas empresas. Então a gente separa muito bem as finanças de pessoas jurídicas das finanças de pessoas físicas. Então, quando você vai empreender, mesmo que seja uma empresa financeira, você tem funcionários,
você tem pandemia que fecha e diminui o atendimento de clientes, você precisa vender, a gente trabalha com vendas. Então, esse parênteses é muito importante, porque eu hoje, na minha empresa financeira, eu todo dia acordo pensando em como melhorar os resultados dela. Porque eu sou um player do mercado financeiro, muito mais localmente em Teresina hoje, mas eu quero em breve me posicionar nacionalmente, porque eu acredito ter criado uma solução muito diferenciada. Mas, com certeza, essa questão... você perguntou sobre a educação financeira, né? Então, a gente separa as coisas. A educação empreendedora, né? A parte de você empreender, ela é muito desafiadora. E a parte de ter uma empresa que presta um serviço financeiro. É bom a gente entrar nessa seara, porque eu conheço muita gente que tentou empreender, mas não tinha uma educação financeira saudável, não conhecia do que era, ia meio que no sujo. Por exemplo, o cara empreendeu, vai lá, 20 mil reais no negócio e tinha um estoque de 100 mil. E parado, dinheiro parado. Isso. Então, essa solução financeira que você criou, né, que você se especializou, o que é a Silp? Nós temos uma empresa na qual o cliente entra por uma porta e conversa com um planejador ou um consultor financeiro, e dali ela consegue passar por um processo de atendimento que identifica as necessidades de decisões financeiras em geral, seja fazer um seguro de vida, comprar um imóvel, declarar imposto de renda, fazer um investimento, qualquer assunto da vida financeira ela trata conosco. Para isso, nós temos as empresas subsidiárias. Aí tem vários CNPJs. Tem a corretora de seguros, tem a consultoria de investimentos, tem a imobiliária, enfim, para prestar esse suporte. Então, nós atendemos em dois grandes pilares. O pilar do tempo, que é a pessoa não tem tempo hoje em dia. Ela tem que falar com o corretor de seguros, com o corretor de imóvel, com o gerente do banco, com o contador, com o advogado. Ela resolve isso conosco. Ela vai em um lugar e lá ela resolve tudo. Até porque, Kilson, Sim. acho que essa nossa geração foi educada a dizer o quê? O pai falava assim, já guardou na poupança? Exatamente. Antigamente rendia bem, né? O cara falava, aqueles 100 reais, já botou na poupança? Aquele cofre, né, que a gente recebia, né? Mas a poupança da Caixa Econômica Federal era a seguridade para um futuro. Exatamente. Mudou tudo? Sim, muita coisa, muito instrumento financeiro surgiu, inclusive com um risco muito baixo, como instrumentos de renda fixa, por exemplo. Então tem muitas soluções acessíveis com pouco dinheiro, a partir de 30 reais. Como é? Título público. Você pode comprar um título público com menos de 100 reais. Você pode fazer investimentos muito bons com muito pouco dinheiro. Essa abertura que o mercado financeiro passou nos últimos 10 anos levou a uma concorrência muito saudável entre várias corretoras. E você conhecer o básico é muito importante, que aí é o outro pilar, o pilar do conhecimento. Então o pilar do tempo é quando o cliente vai em apenas um lugar e lá ele resolve tudo. E o pilar do conhecimento é essa orientação básica que você dá para o cliente para ele saber o que ele está fazendo. Por exemplo, tem coisas que você deve saber de finanças, mas tem coisas que você não precisa saber. Se eu te perguntar qual é a pressão arterial normal, você vai saber me dizer? 13 por 2, 12 é que 12 fala? por 8. 12 por 8. Mas 12 por 8. Você não é cardiologista. Não, é o básico. É o básico. Por que é importante você saber o básico? Porque quando você tiver com pressão acima de 12 por 8, você vai procurar o cardiologista, certo? Então, o que é o 12 por 8 do mercado financeiro? O que é o básico que você tem que saber? A gente ensina isso. E aí eu não sei nem o mínimo. Mas esse mínimo é simples de explicar. A gente tem um treinamento, a gente tem um método Torre de Sonhos, que é um método de atendimento ao cliente, que trata de 4 áreas da vida financeira. Torre dos Sonhos. Torre de Sonhos. Torre de Sonhos. Por que o nome Torre de Sonhos? Porque os sonhos ficam empilhados como se fossem andares. É uma torre formada por sonhos. Por exemplo, você deve ter um objetivo de vida, de comprar um carro daqui a 6 meses, viajar daqui a 1 ano, trocar de carro, comprar uma casa, fazer um intercâmbio. Ajudar a família. Tudo isso tem um prazo. E quando você chega num prédio, o que você acessa ali de imediato no prédio? É a recepção do prédio, o hall de entrada, que é o térreo. Então o térreo é a reserva de emergência. É o que você acessa direto. Mas qual é o seu primeiro objetivo? O elevador. Se você pegar o elevador, qual é o primeiro objetivo que você alcança? O primeiro andar é seu próximo objetivo. O segundo
e você vai colocando num prédio, e é literalmente um prédio mesmo, depois puder mostrar a imagem, mas a gente coloca cada objetivo de vida em um andar. Certo. E aí fica fácil de entender. O que é o terreno? O terreno é o teu contexto. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer para construir um prédio? Procurar o quê? Um terreno. Terreno. É ter um terreno. Se você tiver um terreno com um buraco... Não vai dar certo. Então é a conta corrente, o terreno. Tudo é ligado, né? Do terreno é a conta corrente. Se você aqui tiver tem, né? Ó, tá aqui, ó. Exatamente, se puder baixar um pouquinho. Então, independência financeira... Ó, vamos começar pelo terreno, né? Vai, baixa então, aí. Baixa aí. Vamos lá. Essa parte de verde aqui é o terreno. Então o terreno, você vai... imagine que é a tua conta corrente. Esse dinheiro tem que estar na conta corrente. Pagar que é o terreno aqui? Isso. Pagar a alimentação, pagar o transporte, pagar o combustível. Você tem que estar com o dinheiro na conta corrente. Então aí é o terreno. Se o terreno tem falta, fica negativo, ou seja, você ganha 5, mas gasta 7, não vai dar certo. Tem um buraco aqui, então você não consegue construir a torre. Mas quando você tem sobra aqui, você ganha 7, gasta 5, esses 2 você vai utilizar para construir seu prédio. Que é a fundação. Aí você começa pela fundação, certo? A construção do prédio começa pela fundação. Já avançou, né? Isso. O que é a fundação? É a proteção. Você passa, você vê o prédio muito bonito, mas você não sabe que ali tem uma proteção. Você não está vendo. Mas a gente frisa muito bem. Inclusive os nossos clientes, eles são educados a se prepararem para os riscos. Porque a minha história, que eu acabei de contar, da minha mãe, quem é que poderia prever que isso ia acontecer? Então você tem que se precaver dos riscos, porque é muito mais importante. O impacto de um risco é muito mais importante do que o benefício de um investimento. Os clientes querem muito aprender a investir, falam de novidades, criptomoedas, Bitcoin, mas como é que está a tua proteção? Não adianta você investir sem antes fazer a proteção, porque vai acontecer um imprevisto e você vai acabar tirando dos investimentos. De onde já está seguro, né? Então, primeiro, tem que fazer a fundação. Então, o nosso cliente, ele recebe isso de forma didática, para ele entender a importância dos seguros, do plano de saúde. É importantíssimo que ele não tenha um furo. O Titanic não afundou porque o motor estava com problema. Foi porque lá embaixo quebrou um vidrinho, entrou um pouquinho de água e foi entrando. Você lembra do filme? O que afunda o navio é o risco que é pequeno, que se torna grande. Então a gente educa nossos clientes a isso. Os nossos consultores atendem com esse método. As nossas crianças aprendem sobre riscos desde 6 anos de idade. Isso é todo um método teu. Um método meu. Isso calcula tudo. Então você vai distribuir o dinheiro em 4 partes. Do dia a dia. O dia a dia que é o tipo 1, tipo proteções. 2 que é a fundação. Isso. Aí pode subir um pouquinho. Aí agora os andares. Os andares você vai se referir aos objetivos de curto e médio prazo. Ou seja, tudo que é antes da aposentadoria. Esse é o terceiro. É o terceiro. Que você vai fazer o quê? Você vai investir. Você vai abrir conta na XP, no BTG, no Banco do Brasil. Você vai investir seu dinheiro. Na Silp? A Silp é a consultoria. Nós dizemos onde investir em cada banco. O cliente nos paga a mensalidade. Qual o melhor lugar, né? A gente recomenda. Você quer investir onde? Quer investir pela XP, pelo BTG, pela Rico, pelo Banco do Brasil, pelo Itaú, pela Caixa. Nós somos os advogados dos clientes em cada instituição. Isso é uma consultoria de investimentos. O cliente paga uma mensalidade. E aí, quanto é que custa essa mensalidade? A partir de R$57. R$57. Aí, tipo, a grana que for sobrando... O cliente manda uma mensagem no WhatsApp e pergunta: coloquei R$1.000 na minha conta XP, onde eu invisto? Chega a mensagem para ele em 2 minutos. Aí tu dá consultoria. Sim, aí esses R$57 inclui esse serviço. É porque como eu sou médico... Mas vamos lá, isso é robô ou é humano? Não, é um humano, é uma equipe, é um comitê de investimentos que diz onde a pessoa aplicar os recursos de acordo com o objetivo de vida. Porque na nossa teoria, existe um investimento melhor para cada prazo. Existe um investimento melhor para daqui a um mês. Existe um investimento melhor para daqui a 10 anos. E o nosso trabalho é identificar qual é esse investimento. Por exemplo, tem muito pai que procura vocês e quer fazer um investimento para minha filha ou para o meu filho. Eu quero que você planeje isso. Costuma acontecer o seguinte. Que não falte grana para a faculdade, que não falte... Costuma acontecer o seguinte. A pessoa, quando chega para conversar conosco, uma vez chegou um cara no escritório e falou: tem alguma coisa aqui que rende 2% ao mês? Não é assim que funciona aqui. Vamos sentar para conversar? Então nós vamos explicar para ele como é que a gente pensa.
Então, nesse caso, quando o cliente fala qual é o objetivo de vida, a gente diz aí qual é o investimento para aquele prazo. Então, existem carteiras de investimentos diferentes para cada prazo. Entendi. Entendeu? É como se você fosse chegar no médico e falasse, vem cá, eu quero um remédio para mim. Mas calma, tenho que te entender melhor. Quais os sintomas? Quais são os seus sintomas? Você tem que sentir o cara, né? Tem, é uma anamnese, a gente faz uma anamnese. Então vamos lá para a quarta, coloca aqui para mim. A gente tava no terceiro. Terceiro, que é um curto e médio prazo. E o quarto, que é a cobertura a longo prazo, que é a previdência privada. A cobertura, o cara que tá rico, né? Ele mora na cobertura, né? É verdade. Não é? Então a cobertura já é quem está independente financeiramente do trabalho. Ele já tem um dinheiro ali que provoca, que gera uma renda passiva, que já supre todos os custos de vida dele. Então esse é o último andar. O elevador ele demora mais para chegar no último. Então o longo prazo é o último andar. Então com isso ficou muito didático. A gente coloca o que no futuro lá? Previdência privada. É o melhor negócio investimentos hoje? Em ações. A previdência privada é um excelente negócio. Por quê? Porque ela tem características tributárias melhores que a dos investimentos tradicionais. Só te dar um exemplo aqui. Você sabia que se você colocar R$1.000 em previdência privada, você ganha automaticamente R$175? Sabia disso? Não sabia não. Eu vou dizer por quê. Quando você ganha seu dinheiro, você ganha seu dinheiro. Você trabalha, você ganha seu dinheiro. Vamos dizer que você ganha 100 mil por ano. Certo. O imposto é 27,5%. Ele vai incidir sobre 100 mil. Só que se você colocar R$1.000 por mês em previdência, esses 12 mil do ano não vão sofrer a incidência de 27,5%. Então você livra R$275 em cada 1.000. Só que lá na frente você paga 10%. Você troca 27,5% por 10%. Por 10%. Então é uma vantagem fiscal. Aí, tá vendo? Para você, viu? E isso até 12% da renda. Previdência privada. Por exemplo, quem tem Prudential, que é... Prudential é um excelente seguro de vida, mas não é uma previdência privada. O Dió tem aqui Prudential. A gente também distribui Prudential, o Mint, tem várias... Vale a pena? Vale a pena. Agora eu vou dizer qual é o sentido desse produto. Assim, explica o que é. Exatamente. As pessoas não têm costume de falar sobre esse assunto e aí às vezes fica boiando. Então, assim, eu gosto muito de parar um pouquinho e traduzir. Você sabe por que eu te perguntei justamente isso? Meu pai, ele era gerente do Banco do Brasil. E ele pagou a vida inteira seguro de vida. Ele falava muito isso quanto em casa. E na época que ele saiu do banco, ele perdeu tudo. Deixa eu te explicar o que é isso aí. É muito... Vamos fazer o seguinte. Ele pagou a vida toda quando ele saiu do banco. Vamos fazer o seguinte. Para entender melhor. Vamos comparar. Vamos dizer que você mora de aluguel. Certo. E você comprou sua casa. Certo. Só que você paga o aluguel certinho, todo mês, certo? E aí, o que acontece com quem paga aluguel? O ano que vem, você vai pagar mais ou menos? Tem um reajuste. Vai ter o reajuste, vai pagar mais, certo? Isso. O que acontece se o proprietário, na outra renovação, não quiser renovar? Tem que desocupar. Tem que desocupar. Então, o aluguel, existe um seguro, que é o seguro de banco, o seguro temporário, que é esse aí. Ele aumenta com a tua idade, porque teu risco vai aumentando. E se a seguradora olhar para você ficar diabético, por exemplo, ela pode não te aceitar mais. Igual que o dono do apartamento chega lá para você falar e tirar. Não te quero mais. Aí você fala assim, pô, me dá meu dinheiro de volta. Como? Aí... Você vai ter dinheiro de volta do aluguel? Não. Esse é o seguro tradicional. Esse que você falou aí, só para o pessoal entender melhor, eu quero que as pessoas entendam. É o seguinte, como é que é seguro? Equivale a uma compra. Vamos falar específico da Prudential, né? O da Prudential, por exemplo. Como é que funciona o seguro da Prudential? Aliás, é a única marca hoje de seguros que você tem na Times Square, que é vitalícia. Tá lá em cima na Times Square, Mas tem muitos produtos tão bons como o Prudential. Esses, né? Tem. Eu tô falando ele como e é base, bom quando surge concorrência, né? Total. Existem algumas marcas muito interessantes. Então vamos lá. Você tem todas na sua carteira? A gente distribui todas. O meu trabalho é esse. Eu, como proprietário da Silp, eu faço o quê todo dia? Eu supervisiono o atendimento que os consultores fazem aos clientes. Eu treino os consultores e eu fico plugando novas soluções. Um dia desse chegou um cliente que queria um consórcio Magalu, eu não tinha para oferecer. Eu fui lá na Magalu, fiz o cadastro e a gente agora oferece. Então, tipo assim, o cara tá sobrando 5 conto mês,
na renda dele, Sim. ele não sabe o que fazer. Ele disse, eu não vou comprar carro, eu não vou fazer, eu quero fazer alguma coisa para que eu consiga empregar esse dinheiro para uma e não finalidade. perder essa grana. E não perder essa grana. Não é isso, mais ou menos? É isso. Então explica como é que funciona, por exemplo, nesse formato de Prudential. Vamos lá. O Prudential é um seguro daquele, tá na fundação do método Torre de Sonhos, né? Da tua torre. Então qual é o sentido dele? Imagine que você vai comprar um carro e você receba 60 boletos. Uhum. Você quitou aquele carro quando você pagou 60 boletos, certo? Uhum. Certo. Então começa por aí. Tem como alguém alterar o preço de um boleto que você já recebeu? Não. Não. Então começa por aí. Esse seguro não aumenta de preço todo ano. Ele é congelado no teu risco na entrada. E você paga ele durante X anos. Vamos supor que seja em 10 anos. Quando você termina de quitar o carro, esse carro você tem que devolver, ele era alugado ou é seu? É seu. É seu. Então, quando você termina de quitar esse seguro da Prudential, você fica com isso válido para sempre. Ou seja, digamos que você tenha 40 anos. Você compra uma cobertura de 1 milhão. Cobertura é o que a pessoa recebe, a família recebe quando você falece. Então, digamos que você pague isso em 10 anos. Aos 50 anos, você paga o último boleto. E aí, esse seguro fica valendo aos 51, aos 52, mesmo se você pagar aos 60 anos. Mas por que uma pessoa faz esse tipo de seguro? A resposta é simples. Se você faz aquele outro tipo, ele aumenta de preço quando você tem 41 anos, quando você tem 42. Quando você tem 50, ele aumentar e ele só vale quando você paga. Então você tem que pagar para a vida inteira. Você tem que pagar os 51, pagar os 60, pagar os 70. Você não vai aguentar. Parada, né? Você recebe a grana, parte da grana de volta. Aí é o seguinte, só para deixar claro, em relação ao que eu vim falando, se você fosse pagar todo ano um valor mais alto e ele só vale o aluguel, seria o aluguel, você não consegue pagar até 90 anos. Então esse seguro é uma solução para que você pague dos 40 aos 50 e que aos 90 anos, quando você falecer, você tenha gerado para a família o dinheiro de pagar o seu inventário. É para isso que esse seguro é feito. Tem famílias que têm patrimônio de 10 milhões. Só de imposto, que é o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Morte, Doação, é de 4 a 8% do Brasil, com propostas para aumentar. Fora o advogado. Então o inventário custa 10 a 15%. Se o cara tem um patrimônio de 10 milhões, a família não consegue acessar. Porque ele não consegue fazer. Porque não tem o dinheiro de pagar o imposto. E cada detalhe, o cara fica falando isso, mas só para um barão? Não, tem. Tem para qualquer valor. Agora, você perguntou uma coisa muito interessante. Você perguntou sobre ele é resgatável. Ele é resgatável. Por quê? Porque você não comprou. Então você pagou o carro. Você não pode vender o carro de volta para outra pessoa? Sim. Então se você comprou essa pólice de seguro, você pagou dos 40 aos 50, ela é sua. Você é dono, você pode vender. Então, na verdade... Mas você não recebe lá na frente. Se você receber o dinheiro de volta, você cancelou o seguro. Você recebe... Mas sabe quando é que isso acontece? Pô, mas o papo de vendedor do cara é bom, né, cara? Não, olha, daqui 10 anos você recebe de volta. Porque é o seguinte, imagina você tem um filho, você tem uma filha de 13 anos. 13. Tá, e você paga um seguro, porque você tem uma preocupação. Poxa, ela não está trabalhando ainda, ela está na escola. Eu também não quero perder dinheiro, quero pagar o seguro que o dinheiro volte para mim um dia. Como é o nome da tua filha? Riane. Digamos que a Riane se torne uma médica bem-sucedida e que aos 30 anos você olhe para ela, minha filha, eu te protegi dos 13 aos 30. Papai fez um seguro, certo? Mas hoje você está bem. Então eu já empreguei 300 mil reais ao longo desses 17 anos e agora eu vou pegar esse dinheiro para mim, para eu viajar e curtir minha vida. Eu vou viver agora. É o seguro da Prudential, isso aí. Cara, e existem muito várias... Bacana, né? Cara, é uma aula isso aqui, sabe? Porque a cultura hoje do brasileiro é... Primeiro é não conhecer esse tipo de assessoria financeira. Exato. Segundo é não acreditar, porque o brasileiro ele parte do princípio de que alguém vai roubar ele. Exatamente. Tem alguma coisa estranha, onde é que esse cara tá ganhando? Desconfiança sempre, né? E quando eu citei a Prudential, porque quando eu conheci esse produto, e a referência foi muito essa, sabe? Isso é a única marca vitalícia na Times Square, que é um... Exatamente. É um produtaço, é muito bom. Agora, como você falou, tem concorrência, tem outros, né? Claro. É porque é o seguinte, o produtor do Prudential, digamos que seja um profissional que atue só com isso. O que a Silp fez de diferente? Pois é, diferente. Tu tem essa... Eu não sabia que existe essa solução aqui, local. Pois é, então, vamos lá. Digamos que você conheça alguém que venda Prudential. Normalmente é uma pessoa que faz só aquilo.
Você deve conhecer também algum assessor de investimento da XP. Aham. Você deve também conhecer um corretor de imóveis. Vários que ficam o dia todo ligando. Esses caras, eles passam o dia todo olhando para o produto e vendo quem é o cliente que eu vou vender esse produto. Bem isso. Nós não. Nós temos um cliente. O que é que esse cliente precisa? Nós temos Prudential, temos o investimento. Ele pode decidir comprar um imóvel com nossa consultoria imobiliária. Então, é uma inversão total. E a gente não está falando aqui só de classe A, não, né? Qualquer classe. As decisões financeiras, elas não são apenas decisões de poupar. Por exemplo, eu cheguei numa escola para divulgar o trabalho da nossa educação financeira infantil. Certo. E a escola falou assim, não, aqui já tem educação financeira. Aí eu perguntei, pois me traga uma criança dessa escola que sabe o que é o índice Bovespa. Ou que sabe o que é a taxa de performance de um fundo, seguro resgatável, ou que saiba calcular o índice de Sharpe do fundo. Não vai existir isso tão cedo, porque a gente criou um modelo diferente. Nós acreditamos que a educação financeira não seja apenas comportamental. Não é aquela história da árvore que deu fruto, aquilo ali é muito básico. Então, o que é que nós pregamos? Um conhecimento de assuntos necessários para que, quando a criança se torne um adulto que receba o primeiro salário, ela não precise errar, como todos nós erramos, para depois vir um assessor para corrigir. Isso é a história normal. O adulto de hoje, ele erra com dinheiro e aí depois ele vai entender o que foi que ele errou. Eu vou entrar num assunto polêmico aqui. Buscar conhecimento, não é isso? Conhecimento. Eu vou entrar num assunto polêmico aqui, mas acho que é muito importante a gente debater. Por exemplo, eu vi o legado que você teve para chegar até aqui. Então, um legado de muito estudo, de muito conhecimento. E isso não se faz do dia para a noite. Dedicação, né? Correto? Correto. Não se faz do dia para a noite. Cara, eu tô vendo hoje a gente tem algumas redes que entregam muito mais, como TikTok, Instagram deu uma flopada, mas está voltando, enfim. E eu tô vendo um monte de menino de 12, 13 anos, especialistas em finanças, em investimentos, e eu consegui o meu primeiro 1 milhão há 6 meses. Cara, isso é uma loucura. Exatamente. Aí eu já vi muitos reacts condenando, já vi algumas pessoas defendendo. Mas vamos falar especificamente, isso é palpável? Menino de 12, 14 anos fazendo isso? Olha, consultoria financeira dele, né? Porque ele não mostra como chega, né? Só diz que ganhou. Exatamente. Muitas vezes tem que ter uma preocupação que a internet permite que a gente mostre qualquer coisa, que viva uma vida dos sonhos, e isso tem toda uma regulamentação em volta. Então, quando a pessoa ostenta uma vida financeira, ali muitas vezes está por trás de uma pirâmide financeira, algo que está sendo objetivo apenas não é palpável? De impressionar os outros para que você entre num esquema, numa cilada. Então, é muito perigoso você acreditar nessas informações. Primeiro, quem tem dinheiro não anda falando que tem dinheiro, não é? Então, é muito complicado você acreditar nessas histórias fantasiosas. Então tem que ter cuidado com essas facilidades vendidas na internet. A gente deixa bem claro no nosso atendimento, nós não trazemos nenhuma solução milagrosa. Não tem nada que supere o trabalho como gerador de riqueza. Nós fizemos um estudo matemático. Vou perguntar para vocês, saber o que vocês acham. Vou te dar 2 exemplos. Uma pessoa A e uma pessoa B. A pessoa A, ela junta 10 mil por mês. Certo? E ela não sabe investir o dinheiro dela. Poupança, investe de qualquer jeito. A pessoa B, ela é fera em finanças. Ela entende tudo sobre investimentos. Ela ganha o dobro da rentabilidade do A. Mas ela só junta 5 mil por mês. Quem vai ter mais dinheiro em 10 anos? A pessoa A, que é aquele que junta mais, mas não sabe investir. A B, pô. Ou que junta menos, mas que investe muito bem. A B. É a A. Mentira. Até 15 anos, essa conta fica melhor para a pessoa A. É incrível, né? Mas eu achava que era B. Não. Os juros compostos só começam a se manifestar depois dos 15 anos. O que acontece? As pessoas andam perdendo muito tempo, se desgastando e correndo riscos acreditando que um investimento milagroso vai salvá-las no curto prazo. Sabe qual é a explicação matemática para isso? Quanto que a pessoa A poupa?
10 mil. 10. A pessoa B, 5. 5 mil. A pessoa que poupa 10 mil, que é a pessoa A, ela é como se estivesse ganhando 5 mil e multiplicando por 2 dentro do mês já. Eu quero dizer o seguinte, nada supera a capacidade de poupança. Nada? Nada supera a capacidade de poupança. O principal motor financeiro do indivíduo é sobrar dinheiro cada vez mais. E então ele tem que se dedicar a quê? A sua profissão. Você tem que ser o melhor jornalista, ser o melhor médico, ser o melhor advogado, para que você ganhe mais dinheiro, porque você é uma referência naquilo, e isso é o que vai te levar para ter dinheiro. Ricardo, vamos lá. Financeiramente, o que é que a gente tem hoje? Por exemplo, tem aquele ditado popular do brasileiro que diz assim: Sim. O cara é acostumado a ganhar, ele vive com R$1.200. Certo. E ele vive. Ele consegue batalhar e tal, beleza. Ele gasta 1.200. Aí ele ganhou 2.500. Ele vivia com 1.200. Aí ele passa a gastar os 2.500. Aí ele consegue um outro trampo, um outro negócio dentro da rotina dele e passa a ganhar 4. E ele não mudou a realidade dele, assim. Aí, em vez de gastar os 1.200, ele gasta 4. Qual é o segredo para entender e dar certo? E qual é o desespero? O desespero para dar errado. É a cultura de se pagar primeiro, que eles não têm. Por exemplo, se a pessoa que tem R$1.200 de salário, se ela guardasse 10% pagando primeiro para si própria, ela ia entender. Como que assim? R$120. Ela investe R$120 nela mesma, antes de pagar as contas. Esse é meu, o investimento é meu. Você investe primeiro em você. E guarda. É intocável. Nunca vai faltar dinheiro guardado, porque você é mais importante. Foda isso aí, ó. Exato. Então, se você se pagar primeiro, faltou o dinheiro de pagar a energia da casa, senão vão cortar. Você vai dar um jeito, não vai? Você vai dar uma aula, você vai dar um plantão, você vai traduzir um texto, você vai arranjar como vai fazer um bolo para vender. Só que se faltar dinheiro para investir, você não vai. Cara, eu preciso investir, eu vou ter que trabalhar ali na esquina para poder ganhar dinheiro para investir. Você não vai dar um jeito. Então, a cultura de se pagar primeiro é o que resolve. Porque, independente de quanto você ganhar, você vai estar sempre formando reservas. De verdade, é a primeira vez que eu ouço sobre isso. De se pagar primeiro. Você tem que primeiro investir em você. O que a gente faz com a torre de sonhos? A gente calcula qual é o orçamento da tua torre de sonhos. É igualzinho construir um prédio. Então eu entrego a informação para você, matemática de novo, e digo: olha, você precisa, para tudo seu dar certo, você tem que empregar aqui R$6.000 no teu projeto. Então, quando eu somo aqui o item 1, que é o dia a dia, vamos dizer que sua despesa mensal seja 5 mil, exemplo, certo? Coloca aqui, por favor, para baixo, né? O item 1 é 5 mil. O item 2, você vai gastar R$1.000 com proteções. Certo. 5 mais 1, 6. Você tem que poupar 2 mil por mês para o objetivo. Item 1, viu, turma? O item 1. O item 1, você gasta 5 mil, suas despesas. As pessoas estão acostumadas a saber quanto gastam, quando sabem. Mas elas não estão acostumadas a saber quanto deveriam empregar nas estratégias 2, 3 e 4. Nós entregamos essa informação na primeira reunião. Inclusive dá para fazer até online. Dá para qualquer pessoa acessar o link e descobrir qual seria a renda necessária. E vai estar aqui no primeiro link da descrição, viu? Importante, hein? Isso. Você vai descobrir, a primeira coisa, descubra qual é o orçamento da sua vida. Você quer fazer o quê? Você quer viajar para a Europa 2 vezes por ano? Você quer comprar um carro, comprar uma casa? Pois é, mas eu tô sentindo falta de um negócio aí que você não falou, mas eu acho que é primordial, que é disciplina. Sim. Quando você descobre quanto você tem que juntar por mês em cada estratégia, você pega o dinheiro e primeiro executa a estratégia e depois paga essas contas do item 1. Mas não tem jeitinho. Não tem jeitinho. É disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. Isso aqui eu não mexo, pode acontecer o que quiser. Tem pessoas que são excelentes pagadoras de boletos. Hoje em dia, as pessoas têm a cultura de pagar boletos. Então, inteligentemente, as previdências privadas passaram a oferecer essa opção, os seguros, os investimentos. Então, é possível você ser debitado da sua conta, como se fosse compulsoriamente. E isso cria a disciplina de aportes mensais. Mas muitas vezes também, o que acontece? Não, eu falei disciplina sobre você também ter a ciência de se você investe em si, você vai ter o retorno. E dizer assim, cara, esse dinheiro, o cara chama o cara para tomar uma no final de semana.
Ah, tem um restaurante, tem que levar a menina. Pô, meu, só tem aquele investimento em mim. Exato. Aí não pode mexer, porque você tem que respeitar o prazo dele. Mas é sobre disciplina. É sobre disciplina. Não Só é? que você só consegue ter disciplina se você estiver parado para organizar a estratégia. O que eu percebo no dia a dia dos clientes é que quando eles têm um orçamento preparado e quando eles sabem quais são os números de sua vida, eles não abrem mais mão de cumprir aquele projeto. Quando eu sei que aquilo vai dar certo, eu não tiro um centavo. As pessoas às vezes tiram porque estão de qualquer jeito. É comum, por exemplo, a pessoa ter vários objetivos de vida e tá tudo no dinheiro numa aplicação só, às vezes está na poupança. A gente separa isso. Olha, esse fundo de investimento aqui é para tu comprar teu carro daqui a 2 anos. Essa LCI é para tu dar entrada na tua casa daqui a 5 anos. Nós separamos as carteiras porque isso ajuda nessa disciplina. Essa previdência privada é para a faculdade do teu filho. Porque a previdência privada não é só para aposentadoria. A partir de 10 anos o imposto já é menor. É muito melhor hoje você confiar numa aposentadoria normal, bancário, médico de carreira, ou se ele for esperto, ele investe... Ele precisa investir. Não é que ele queira, não. Ele precisa investir. Por quê? Nós não vamos ter a mesma capacidade de trabalho quando nós tivermos 70 anos. Por mais que você queira. Fisicamente, você não aguenta mais aos 70, 80 anos ter o mesmo pico de 30, 40. Não tem. Então você tem que criar o seu substituto. Como se fosse o seu jogador reserva. O seu jogador reserva é o dinheiro. Você precisa formar uma reserva financeira que paulatinamente te gere um rendimento mensal e ele vai crescendo, a renda não laboral chamada vai crescendo, de forma que um dia você possa diminuir o seu ritmo. A ideia então é que quando você ganha dinheiro, no futuro o dinheiro trabalhe por você e não você seja escravo do dele. Dinheiro trabalhar por você, exatamente. Você tem que criar e você tem que calcular isso. Eu sempre volto pro cálculo, né? Você tem que calcular isso. Como é que calcula isso? Eu sei te dizer quanto você tem que juntar por mês para alcançar que valor para que você tenha uma vida até X anos com aquela renda. Tu consegue fazer tudo isso? Consigo, e fica simples. A pessoa consegue fazer hoje de casa. E de graça, tá? A gente entrega isso de graça. No site? No site, ela coloca lá sil.com.br, clica em Connect, vai lá, iniciar planejamento financeiro, ela consegue descobrir esses números. Porque eu acho que tem que ser compartilhado. Eu não vou reter um conhecimento essa informação. desse, né? Eu posso ajudar tanta gente. Tu recebe muitos clientes, por exemplo, que falam assim, Kilson. Em Connect, iniciar planejamento financeiro. Iniciar planejamento, esse amarelinho. E aqui tem a torre de sonhos, a apresentação dela, tá? Tudo isso tem disponível no site, tá? Vamos lá, vamos fazer aqui um exemplo, vamos lá. Vamos lá, vamos do Kilson aí, vai, Kilson. Vai lá, Kilson. Kilson Não, Jones. o Alisson mesmo. Não, bota o Alisson mesmo, Olha, o Alisson. que é o nosso editor aqui. Agora coloca outro e-mail, porque você está cadastrado já, né? Então bota o do Kilson, pô. Faz o Kilson, faz o Kilson. Vamos lá, Kilson. Kilson, coloca aí, Kilson Johnny. Bota aí. Tá aí, ó. Vamos fazer aí. Beleza, Kilson Johnny. Kilson. Não. O teu e-mail, Kilson. Coloca aí bjohnny.com. Tu vai receber muita cantada no e-mail. Dione. @gmail. Pronto. Aí. Esse é o e-mail do Kilson, tá, turma? WhatsApp. Vai dar o número também. Vai. Inventa um número aí qualquer, então, vai. Bota tudo 9 aí, vai. Pô, eu queria dar o número dele. Então pronto. Aí, ó. Idade. Qual a tua idade? 43, vai. 43. Faz cartela aí, Jó. Isso. Qual é a tua profissão? Repórter. Coloca repórter. Porta-apresentador. Vai. Só uma pausa. Olha aí, item 1. Lembra do item 1? Total de despesas mensais. Receita, a base. Conta corrente, a base, vamos lá. Quanto de despesa mensal? De 5 a 15, Kilson. Vamos colocar 10, né? 10 mil. Vamos colocar. Até 10 mil. E aí, total. Aí não. Bota 10k aí. Acima de. Não, coloca acima de 15 pra ficar melhor. Bota acima de 15, vai. Mais de 15. Mais de 15. Ele ganha mais que gasta. A receita, eu tô preocupado da cadeira. Confidencialidade. Vai. A segurança dele, né? Pode ser seguro de vida, Kilson? Tem seguro de vida? Ainda não. Não. Bem feito, tem que fazer. Tem seguro de carro? Não, também não, vai. Também não. Você tá bem protegido, viu? Agora, viu? Passando pela fundação. Agora são os andares. Cada objetivo de vida, um andar. Coloca o objetivo de vida aí. Vai.
Vamos Tu colocar quer o um quê? exemplo. Carro, casa, intercâmbio, faculdade? Viagem. Coloca Viagem. Vai. Quanto a viagem? 50 mil. 50k, pô. 50k, vai. É, tem que fazer 50. Quando? 1 ano, 2 anos, 5 anos? Coloca 2. Daqui 2 anos, vai. 2. Continuar. Continua. Gostei de seguir aí. Você quer se aposentar com quantos anos, Kilson? Rapaz, até agora, mas... Vamos lá, 50. Pronto. É, daqui vai. Ó, aí eu dou um parêntese. É melhor você colocar mais tempo. Mano, Por quê? 60, Porque vai né? ser muito dinheiro, dos 50 aos 90. É, não, ele vai... 60, bota 60. 60 que dá pra ele fazer 60. muita grana ainda. É. Ah, Renda 10k, né? Já vai Ó, estar com todo sim, mundo sim, criado sim. já, É, educado. E só um parênteses aqui, né? Aqui a gente pergunta também quando que a pessoa acha que vai morrer. Por quê? Porque no sistema a gente tem que gerar um cálculo, né? E aí a pessoa, às vezes, quando fala uma idade muito baixa, não, acho que eu vou morrer aos 70. Rapaz, vamos pro cardiologista ali. Aí Vai pra ti, vai. No ritmo que eu tô indo, A Vai. renda de 10 mil que ele quer. Pronto, aqui é o seu semáforo. Ó. Tá favorável, sua conta corrente, você gasta menos do que ganha, você Certo. sobra dinheiro, tá ok. Você não tem as proteções, tá desfavorável. Aqui é um diagnóstico preliminar. Aqui é o início do planejamento financeiro. Aqui é a atenção, talvez o cálculo aqui não dê para você alcançar esse objetivo com essa sobra aí de 5 mil. 5 6 mil? É, acerta o cálculo de ter um valor maior. E aqui tá desfavorável. Tá tudo vermelho. É, agora Tem que mudar isso aí, cara. tem que descobrir agora. Vamos lá. Agora Como é o que é um seguinte. avanço, meu amigo? Agora é o seguinte, eu te entreguei até agora apenas uma visão geral. O que tá verde, vermelho, amarelo. Agora nós vamos encontrar qual a tua renda necessária Vai lá, para Kilson. tudo isso dar certo. Idade. Vai lá. Data 29 de do 3 de nascimento. 79. Isso é um método que tu criou. Exatamente. 29 do 3 de 79. Tu é de 79, né, Kilson? Ah. Eu tô imaginando se a gente botar o do Will aqui. 79, vai. Ai. Show. Você informou 10 mil, até 10 mil em despesa. Agora fala o valor exato. Coloca qualquer valor aí, 8 mil, sei lá. 8, vai. 8 mil. 8. Que agora eu tô detalhando. Você informou mais de 15 mil em receita. Quanto é a receita? Coloca 20. Pronto. Isso é hipotético, viu, Receita? Só pra... A partir de qual idade 20, não é você 2, não né? quer ter mais a obrigação de trabalhar? Não é se aposentar. Você vai trabalhar porque você quer. 65. 65 tá ótimo aí. E você vai viver até quantos anos? Eu? É. Até os 80 ele vive. Não, eu ainda vou até 80. Teu pai... É 80. Vai. Quando é assim, eu digo, ó, tem um Dando trabalho. a porta do consultório ali. Vamos vai. aumentar esses remédios. Vamos lá. Eu só não vi o valor dos remédios que ele gasta por mês aí. Vai, A fundação nós vamos passar, porque é um atendimento mais detalhado. vai, próximo passo. Aí aqui você poderia editar o objetivo. Vamos deixar assim mesmo. Próximo Vai. passo. São os Cara, andares. massa isso aqui, viu? Você informou que deseja uma renda de 10 mil. Confirma aí, 10 mil. Vamos lá. Vai lá, confirma aí. 10 mil. Alô, Paulo Guimarães. Só por neto. Nessa idade você não gasta mais nada. Vamos lá. É o seguinte, olha pra lá. A despesa dele do dia a dia é 8 mil. Ele precisa ter R$771 de gastos com proteções, seguros. Ele precisa ter 2 mil por mês guardando para objetivos de curto e médio prazo, C. E o 4, ou D, ele tem que guardar 4.600 por mês para tudo dar certo. Aqui eu consolidei a despesa, que você pergunta a despesa para a pessoa, ela já inclui o seguro de vida. Então aqui está juntando as duas É coisas. 8.771. E aqui o quanto tem que juntar em investimentos para o futuro. Aqui é o curto e médio prazo, Que massa, mais viu? o longo. Sensacional. Dá Então, pra chegar, dá pra chegar. Isso é de graça. Isso é de graça. A renda necessária é de R$15 mil, você ganha 20. Então, o teu projeto é viável. No livro que eu escrevi, eu até mandei para você, eu Tá acho. Qual é o Dá. nome do livro? É Vida Financeira Integrada. A gente integra tudo. Então, ele fala sobre esse método, e eu digo o seguinte nesse livro, que um avião, antes de decolar, ele precisa saber quais são as condições climáticas, ele precisa saber qual é o plano de voo, para que você vá de uma cidade A para uma cidade B e dê certo essa viagem. Então, antes de nosso avião decolar, ou dos nossos clientes, nós fazemos um cálculo. E aí está a nossa diferença. Nós calculamos tudo. O projeto aqui do Kilson foi viável. Você viu que ele tinha que ganhar 15 mil e gasta 20. Então dá para fazer. Vai dar certo. Quando o cara tem essa informação na mão, ele compra a ideia e passa a executar todo mês, disciplinadamente, religiosamente. E às vezes chega uma pessoa que tem muito dinheiro. Ó, eu já tive um exemplo de um cliente que ganhava 100 mil por mês. 100 mil por mês. E ele chegou lá com metas muito arrojadas. Ele tinha 30 e poucos anos. Eu quero me aposentar aos 50 anos.
com a renda de 100 mil por mês. A conta não bateu. Ele jamais imaginou que o meu cálculo pudesse tirar ali, frustrar ele, porque ele se sentia tão rico. Então a gente entrega essa informação. Diz, nossa, seu projeto não dá certo. Teu prédio vai ficar pela metade. Agora, pra gente fechar, porque isso aqui é um bate-papo para outros podcasts, baixa um pouquinho aí, só pra mostrar pro pessoal aí. Esse aí é o teu, né? Aí tá aqui e tal, explicação, plano de voo, isso aqui, quem quiser, eu posso disponibilizar uma cópia disso aqui de graça, tá? ricardo@silp.com.br, eu mando isso aqui pra pessoa que quiser aprender 0800 também. 0800 também, não vou cobrar nada. Aliás, vocês têm que conhecer, todos têm que conhecer a Silp, que é sensacional. É uma XP do Piauí. Posso dizer assim? É uma plataforma de soluções financeiras. Mas eu tô falando XP porque a XP é mais conhecida e isso, tal. Inclusive, nós atendemos na XP também. Na XP também. Isso. Tá, assim, qual idade? Às vezes o cara pergunta, né, Kilson, onde é que eu posso investir, onde procurar? Exatamente. Agora, qual a idade da criança para iniciar a educação financeira? A partir de 6 anos. Sério? Então, do 1º ao 9º ano, eu entrego uma criança que sabe todo o conteúdo da maior certificação internacional de finanças, que é a CFP, Certified Financial Planner. Então essa criança, o programa dura 1 ano, mas ela faz mais básico no 1º ano, mais avançado no 2º, e eu vou aprofundando o conteúdo. E ela sai sabendo de tudo, sobre investimentos, sobre seguro, sobre previdência. O meu filho, eu postei um vídeo no Instagram da Silp Kids ontem, do Ricardinho colocando os códigos das ações da Tesla, ações da empresa que faz o Minecraft, aquele joguinho lá da Mojang, e ele brincando com um amiguinho dele para descobrir quem estava ganhando mais nas cotações lá. Eles recebem mesada. Eu criei uma moeda que chama Kid Reais, que eles recebem a mesada, isso tem rendimentos, eles trocam, eles recebem juros, eles já ganham, eles podem trocar por dinheiro de verdade, o pai é informado. Então isso cria aquela sensação muito boa. Total. Ricardo, eu queria depois chamar para um outro tema que vai decorrer, a gente vai trazê-lo, mas só para a gente fechar esse podcast, que é interessantíssimo a gente falar sobre isso rapidamente, mas não adianta a gente sonhar, não adianta a gente pensar, idealizar, se você não se entregar, aliás. O primeiro fato, além de você ter esse... despertar, né, para essa ideia. Não é despertar, né? Se você não tiver essa fidelidade com você mesmo, desse autoinvestimento, como você falou, financeiro, mas antes do financeiro, tem um autoinvestimento em você. É o que você fez. Sim. De dizer assim, se eu não tenho grana, eu posso ter conhecimento. Exatamente. Se eu não tenho grana, eu posso me dedicar para poder fazer isso melhor. E isso passa por que seara? Isso aí é o principal ativo que alguém pode ter que ninguém lhe toma, é o conhecimento. Então eu acredito que as pessoas devam investir muito em desenvolvimento pessoal, devam investir em inteligência emocional. As pessoas erram, elas precisam se tornar pessoas melhores. Antes de falar do financeiro, existem várias áreas para que você tenha uma vida plena, vamos dizer assim, e você precisa cuidar disso, porque senão essas coisas interferem na tua vida financeira. Então investir em conhecimento, investir em você mesmo, se conhecer, se dedicar à sua profissão, eu acho que tudo isso é algo importante. O que eu fiz de diferente foi apenas me dedicar bastante. Eu visualizo ainda muita coisa maior. Eu visualizo as pessoas com o aplicativo da Silp nos restaurantes, conversando. Preciso comprar um imóvel. Cara, acessa o aplicativo da Silp aí que tem um cara querendo vender lá. Quer investir? Eu imagino isso. Então, você ser um visionário, você conseguir ter a capacidade de imaginar o que você vai construir, faz com que você construa cada dia o seu passado e não o seu futuro. Porque se você sabe onde é que você quer chegar, você não está construindo o seu futuro todos os dias, está construindo o seu passado. Eu já sei onde eu quero chegar. Então eu já sei a história que eu estou construindo que vai ser contada. Então ter essa disciplina com você próprio, com o conhecimento, é o que vai levar ao sucesso em qualquer área, não apenas na área financeira. Né? Tu dá palestras hoje no Brasil inteiro? Eu estou começando agora. Eu estou iniciando agora essa programação de palestras. Já tem o primeiro tema? Seria basicamente sobre isso, né? Eu tenho uma palestra que chama Pais Inteligentes, Filhos Independentes. Bacana o tema. Porque se você tiver a inteligência de colocar o seu filho para estudar sobre esse assunto, para que ele tenha autonomia de vida, o teu filho vai se preparar para um mundo real
de forma que ele não precise cometer os mesmos erros que você cometeu. E as crianças hoje em dia, os pais passam muito a mão na cabeça e a criança acaba não tendo autorresponsabilidade. Então todas as dificuldades que eu enfrentei em minha vida, inclusive a parte de empreendedorismo, as dificuldades, eu resolvi porque eu tive a sensação de autorresponsabilidade. E isso meu pai e minha mãe incutiram em mim. Além eu me lembro do meu pai todo dia falando, você tem que ser bom naquilo que você faz. Isso repercute até hoje. Não seja mais um, você seja tem que o melhor no que você faz. O bom. Ele parava de dizer o bom. Então assim, fazer com que a criança queira ser melhor possível e também ser responsável pelos seus erros. Isso é que vai fazer a diferença entre um adulto que tem um problema e resolve e o adulto que não resolve. Um adulto que tem o problema e joga a culpa nos outros. Exatamente. Se vitimiza, acha que a culpa é do sistema, a culpa é das coisas, não. Então se você sabe que é sua a responsabilidade, e a criança precisa entender isso, ela vai construir um futuro brilhante. Sabe que tem uma frase do meu pai que me marcou muito, que me ajudou muito na vida? Sim. Responsabilidade não se transfere. Perfeito. Não importa o mundo. É sua? Você pode até saber onde você contratou errado, mas quem contratou foi você. A responsabilidade é sua. Não se transfere. Então, se você errou, se você não fez isso, a culpa, a responsabilidade é sua. Não é de ninguém. Exatamente. Não importa o ambiente. É Exatamente. sua. É muito foda. Você vem mais vezes aqui? Se você me convidar, se vocês me convidarem, eu venho. Eu achei maravilhoso. Um Eu acho que a gente pode fazer uma roda, inclusive, com mais gente. Com certeza. De trazer outros temas e tal. Pode trazer ser toda estudiosos. E, cara, muito bom. Não sabia que a gente tinha uma plataforma... Escola, né? É uma verdadeira escola, mas com uma plataforma com tanto conhecimento. Isso é muito, 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 muito bom. Exatamente. Eu acho que o papel do IELCast é essa democratização do conhecimento. Você não consegue falar sobre isso em 10 minutos. Exatamente. Em 15, 20, não. Tem que bater um papo. Papo de 1 hora para prender o cara e tal. Já que a gente apresentou o Ricardo, agora dá para falar de outros assuntos com mais tranquilidade. Obrigado, viu? Muito Redes obrigado. sociais? Ricardo Santos Loureiro, o meu Instagram. E Silp Partners, a empresa. @Silp Partners. Você vai falar isso em inglês? Silp Partners. Agora, o do infantil é Silp Kids. Que é o da Silp, né? Que tem a infantil e tem a... Silp Partners. Você não já vendeu essa parada para as escolas aqui, não, velho? A gente está começando esse ano produzindo material. Ano que vem nós vamos... Kids. Exatamente. Ano que vem. Aí meu filho tocando piano comigo. Aqui é o divulgando a XP. Não vai me dizer que você é músico também, velho. Eu toco sim, toco violão. E eu ensino ainda, viu? Também? Eu consigo ensinar violão em meia hora. Depois vamos ter sobre música aqui. Não, então exclusivo. Exclusivo. No outro podcast, eu consigo ensinar violão em meia hora. É matemática? Tudo é matemática. Tudo é matemática. Tudo é matemática. Né? Tá bom. Bom, obrigado, Ricardo. Valeu, meu irmão. Obrigado. Agradecendo o carinho da sua audiência. Muitíssimo obrigado. Dá um like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, que é importante que o YouTube entenda o quê? Que você quer consumir esse material, né? Claro, né? Claro. E vai lá no nosso TikTok, dá aquele like, curte a gente no Kawaii. Curte de montão, né? Embora o Will tenha namorado muito nas últimas semanas e tenha esquecido um pouco do Kawaii, mas vai voltar com fé em Deus. Forte, firme e forte, né? Isso é IELCast. Cast. Obrigado.